Oi pessoal, eu sou a professora Luciane Quinal, professora de História da Escola Evolução. Esse vídeo é do 6º ano, tá? E é um vídeo de revisão dos conteúdos de História. Então vamos lá. Então, pessoal, vocês vão pegar lá o Caderno do Futuro, na página 4, e nós vamos relembrar o que é história, né? O que é história. Então, história é uma ciência que estuda as realizações do homem e as transformações da sociedade ao longo do tempo, né? Então, tradicionalmente, a gente costuma dividir a evolução da humanidade em pré-história, né, que é o período anterior à escrita. Nesse período não tem ainda a invenção da escrita, a pré-história, e depois história, né? História, daí surge, né, a escrita, tá? Então, a evolução da humanidade, ela se divide em pré-história e história, tá? Agora no Caderno do Futuro, ainda na página 4, pessoal, nós vamos ver a definição dessas duas palavrinhas aqui, ó, o nômade e sedentário. Então, nômade é aquele que vive se deslocando de uma região para outra, tá? E sedentário que tem uma moradia fixa, né? Ele não se desloca de uma região para outra, né? Tem uma moradia fixa em uma região. Então, assim, pessoal, os primeiros seres humanos, eles surgiram na Terra, né, há aproximadamente 1 milhão de anos atrás. E eles eram nômades, né? Eles se deslocavam de uma região para outra, principalmente à procura de alimentos. Nesse período aqui, pessoal, os homens, os seres humanos, eles eram caçadores, pescadores e coletores de alimentos. Então, eles iam à procura desses alimentos, tá? E daí, observando a natureza, eles aprenderam a plantar, né? Eles desenvolveram a agricultura, né? A produção de alimentos, tá? E esse fato, então, levou a esses homens se tornarem sedentários, né? Se fixarem no lugar para produzir o seu próprio alimento, para desenvolver a agricultura, tá? Então, eles começaram, começou nesse período a surgir as civilizações, né? E os seres humanos, então, inventaram a escrita, tá? A invenção da escrita, ela é usada como referência para separar, como eu falei, a pré-história da história, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os períodos históricos. Vamos lá, então, para o Caderno do Futuro, na página 5. Então, a história, pessoal, né, ou tempos históricos, eles podem ser divididos em 4 períodos para serem mais bem estudados, tá? Uma das divisões mais tradicionais são as idades. Então, a gente vê lá a primeira, que é a Idade Antiga, tá? A Idade Antiga vai da invenção da escrita, né, 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente em 476, tá? Daí em seguida nós temos a Idade Média, né, da conquista do Império Romano do Ocidente, até a invasão de Constantinopla em 1453. Próxima é a Idade Moderna, da invasão de Constantinopla até a Revolução Francesa em 1789. E daí, a última é a Idade Contemporânea, né, que é da Revolução Francesa até os nossos dias atuais, tá? Vamos agora para a apostila, na página 288, e nós vamos falar das fontes históricas, tá? Então, o passado, ele é estudado por meio de todos os vestígios e registros deixados pelos nossos antepassados, né? Os historiadores, eles procuram documentos, ruínas, inscrições, livros, poemas, cartas, enfim, tudo que possa, né, ajudar a eles reconstruir os acontecimentos.
né? Esses registros, pessoal, são chamados de fontes históricas, né? Então, são todos esses vestígios, né, deixados pelos seres humanos ao longo dos anos que são analisados pelos historiadores. Então, existem diversos tipos de fontes, tá? A gente vai ver algumas aqui, alguns exemplos de cada uma. Então, as fontes materiais, que são os objetos, roupas, joias, brinquedos e construções. Daí nós temos também as fontes orais, que são os relatos, né, as entrevistas com idosos, né, as narrativas e também os contos. Nós temos também as fontes imagéticas, que são as pinturas, desenhos, mapas, cartazes e fotografias. E também nós temos as fontes escritas, né, que são os documentos, literatura e também as cartas, tá? Então, essas são as fontes históricas. Agora nós vamos lá para a página 300 da apostila, 300 e 302, e nós vamos falar sobre a hominização, tá? Então, os nossos primeiros ancestrais, eles passaram por um processo evolutivo, né, ao longo de milhares de anos, e eles desenvolveram importantes características adaptativas, né, e esse processo evolutivo, ele ficou conhecido como hominização, tá, pessoal? Então, foram desenvolvidas algumas características que diferenciam, né, de outros primatas, né? Nos diferenciam de outros primatas, como o cérebro maior, né? O modo ereto de andar e a capacidade de elaborar raciocínios lógicos e mais complexos, tá? Então, pessoal, essas características, né, como o desenvolvimento de um cérebro maior, né, possibilitaram ao Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, né, a elaboração de um raciocínio lógico mais complexo, né? Essa característica, ela diferencia, né, os seres humanos de outros primatas, como é o caso dos gorilas e também dos chimpanzés, tá? Vamos falar agora, vamos lá para a apostila, na página 303 e 304. Nós vamos falar sobre as explicações religiosas para o surgimento dos seres humanos. Então, assim, pessoal, existem várias explicações, né, para o surgimento dos seres humanos, né? Então, além das teorias científicas, né, existem mitos antigos de diversas culturas, né, e explicações religiosas sobre a origem dos seres humanos na Terra, né? Essas explicações, elas existem há milhares de anos e variam de acordo com o lugar, né, o povo e a época em que elas foram criadas. Então, elas, né, entre elas, há muitas que relacionam o surgimento do universo e dos seres humanos a divindades ou entidades com poderes sobrenaturais. Então, assim, grande parte das religiões, elas relacionam, né, o surgimento dos seres humanos às ações de uma divindade, um deus ou uma deusa, no caso, ou um criador e uma criadora, tá? Essas divindades, como eu já falei para vocês, elas podem ser masculinas ou femininas, tá? Eu vou relembrar vocês algumas masculinas que a gente já viu no vídeo que eu passei para vocês. Então, Brahma, né, na religião hinduísta, Alá na religião islâmica, Deus na religião cristã, né, Tupã na religião tupi-guarani. Então, assim, existem várias divindades que falam, né, sobre o surgimento dos seres humanos, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a África. Vamos lá para a apostila,
na página 309, então. Pessoal, então como a gente já viu, né? A gente já conversou, os primeiros seres humanos, eles se desenvolveram na África, né? Ao longo de milhares de anos. Então, a maior parte dos especialistas que estudam como ocorreu, né, esse povoamento do nosso planeta, eles afirmam que foi a partir da África que os seres humanos, eles migraram, né? Ou seja, eles se deslocaram para outras regiões do mundo. Então, primeiramente, eles se deslocaram para a Europa, a Ásia e a Oceania. E depois eles passaram, então, a habitar as regiões da América, tá? Porém, esses especialistas, eles estão longe de chegar a algum consenso sobre o como e quando a América ela foi povoada por esses seres humanos, né? Há muito tempo, diversas descobertas têm sido realizadas por esses pesquisadores, né? Fornecendo, assim, novas teorias, né? Para novas informações, né? Para a elaboração dessas novas teorias, tá bom? Agora nós vamos lá para a página 311 e nós vamos relembrar as hipóteses de povoamento da América, tá? Então, com base, né, no estudo dos vestígios da presença humana encontrados, né, em várias regiões do continente americano, os pesquisadores eles elaboraram diversas teorias para explicar o povoamento da América, né? A gente vai relembrar algumas dessas teorias, tá bom, pessoal? Então, vamos ver a primeira. A rota de Bering. Então, esses estudiosos, eles afirmam que os primeiros habitantes da América vieram da Ásia por um caminho que teria sido facilitado na época por uma ponte de gelo formada sobre o Estreito de Bering, tá? A próxima hipótese é a rota transpacífica, né? Então, defende que os primeiros povoadores teriam se deslocado da Ásia para a América, né? Ao atravessar o Oceano Pacífico. E eles navegaram de ilha em ilha em pequenas embarcações, tá? Agora, a próxima hipótese é da migração atlântica. Então, essa teoria defende que alguns grupos humanos teriam saído da Europa, né, e navegado pelo Oceano Atlântico em pequenas embarcações até chegar ao norte da América, tá? A próxima hipótese, a rota costeira, tá? Então, essa hipótese afirma que os primeiros habitantes da América, eles teriam navegado da costa da Ásia até a América do Norte e depois ido em direção ao sul pela costa do continente, tá? Então, essas são algumas hipóteses de povoamento da América. Pessoal, entre essas aqui, né, até 1960, a mais aceita delas foi a rota de Bering, tá? Que eu falei para vocês. Essa foi a mais aceita até 1960. Então, agora vamos lá para a apostila. Na página 314, nós vamos falar sobre o processo de sedentarização, tá? Então, pessoal, aqui, ó, os primeiros grupos humanos, né, que habitaram a Terra durante o período paleolítico, né, eles eram nômades, né? Eles não tinham moradia fixa. Então, para a sua sobrevivência, esses grupos eles dependiam da caça, né, da pesca e da coleta de frutos, raízes e também vegetais. Assim, quando os recursos de uma região começavam a ficar escassos, né, eles se mudavam para outro local em busca de novas fontes de alimentos, tá? E assim, há cerca de 12 mil anos, durante o período neolítico, né, alguns desses grupos humanos descobriram de que maneira eles poderiam, né,
cultivar a terra, iniciando assim o processo de desenvolvimento da agricultura, né? A agricultura é a produção de alimentos, tá? Além disso, nesse período eles começaram também a criar animais, né? Além da agricultura, eles também começaram a domesticar animais, tá? A prática, então, de agricultura e também da pecuária, né? Ao praticarem, esses grupos eles deixaram de depender somente da coleta, da caça, né? E da pesca para obter alimentos, né? E assim eles não precisavam mais migrar para outras regiões com frequência, iniciando, né? Assim, o processo de sedentarização, né? O processo de desenvolvimento da agricultura e da pecuária aconteceu em diferentes regiões do mundo, tá, pessoal? Agora nós vamos lá para as atividades. Nós vamos na apostila, página 323 e 324. Pessoal, então vamos lá para as atividades. Página 323, né? Atividade 1. Então, aqui vocês vão completar as frases com as palavras do quadro, tá? Então, nós temos lá tempo histórico, né? Fontes históricas, tempo da natureza e tempo cronológico, tá? Na questão 2, vocês vão ligar as fontes históricas às imagens correspondentes. Então, nós temos lá as fontes imagéticas, né? As fontes orais, as fontes escritas e as fontes materiais, tá? Na página agora 324, vocês vão fazer um desenho, né? Ou um ou vários desenhos que sejam exemplos de ações do dia a dia que promovam o respeito e a valorização das pessoas idosas, né? Então pode ser um desenho assim, ajudando uma pessoa idosa a atravessar a rua, dando né, uma vaga para sentar em algum lugar para a pessoa idosa, né? Ajudando a pessoa a ler um objeto em algum supermercado, farmácia, tá? Um desenho, então, que promova o respeito e a valorização às pessoas idosas, tá? Na 3. E agora, na 4, vocês vão explicar as principais diferenças entre o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário, tá? A gente viu já as duas definições desses dois termos, tá? E a 5, pessoal, vocês vão colocar lá por que os rios foram importantes no processo de formação das primeiras civilizações humanas. Então, a gente já viu, né, no último vídeo que eu passei para vocês, que os rios eles foram de extrema importância para o desenvolvimento das civilizações, né? A gente viu da Mesopotâmia e também do Egito, né? E foi através dos rios que essas civilizações conseguiram se desenvolver, principalmente através da agricultura e também do comércio, tá? Então é isso, pessoal. Agora nós vamos ver as páginas que vocês vão estudar para a avaliação, tá? Então, ó, estudar. No caderno do futuro, vocês vão estudar a página 4 e 5, tá? Na apostila de história, vocês vão estudar as páginas 288, página 300, 302, 303, 304, 309, 311 e 314. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos e até mais!